Bittencourt Lucena, Antônio Lucena Bittencourt, na Betânia, onde chega nesse momento para votar o prefeito da cidade, Davi Almeida. Aqui na 31ª Zona Eleitoral, no bairro da Betânia, ele vai vir exercer o seu direito de voto, acaba de chegar. Depois do Igarapé para lá. Desculpa aí. Aqui ainda é morro. Aqui é Prefeito, a eleição está apenas começando. O que o senhor quer dizer ao povo amazonense nesse momento? Pessoal, bom dia a todos. Baixa o microfone, pessoal. Bom dia a todos. Celebrar hoje a democracia, o comparecimento dos eleitores nas urnas, desejar êxito e sucesso para os vencedores a nível nacional, a nível estadual, uma eleição difícil a nível federal, pelo que se sabe, uma eleição já definida a nível estadual, e aqueles que venham a conquistar a simpatia e a maioria dos votos do povo, que possam atender às expectativas do povo do Amazonas e da nação brasileira. É uma eleição, pelo que a gente vê, transcorrendo dentro da normalidade. A prefeitura tem trabalhado nessa eleição com 1.145 ônibus, todos eles de forma gratuita, dando condição ao eleitor para se deslocar da sua casa até os locais de votação. E vamos esperar o resultado final para comemorar, para celebrar e, acima de tudo, fortalecer a nossa democracia. Eu agradeço o comparecimento de todos vocês aqui para essa mensagem. E como prefeito de Manaus, estou muito feliz porque tenho trabalhado para melhorar a nossa cidade e, pelo que se sabe até o momento, aquele a quem nós estamos ajudando, apoiando, inclusive um vizinho nosso, um vizinho aqui do morro, no dia de hoje, muito provavelmente vai ser também vice-governador. Isso nos traz muita alegria. Estava até falando agora no nosso grupo de infância que o Tadeu, que é o vice do Wilson, morava no Beco, né? Quero parabenizar o governador Wilson Lima, na verdade, porque ele foi o grande condutor desse processo, a grande liderança. Agradecer também ao senador Eduardo Braga pelo trabalho, ao amazonino. Não podemos esquecer da grande figura que é o amazonino, o reconhecimento que nós temos que ter pelo amazonino. E o Wilson Lima, o governador, conduziu o processo até esse momento e ele é o grande líder do nosso estado e muito provavelmente vai ser reeleito, pelo que se sabe em relação às pesquisas. Agora eu falo do Tadeu, que foi votar já também, e a minha aliança, a minha amizade com o Tadeu era quando a gente era pequeno. O Tadeu lavava carro, vendia picolé e eu lavava carro, essa é a realidade. E hoje o Tadeu pode se tornar o vice-governador do estado, mostrando que é possível você trabalhar e você ser reconhecido e o povo te abraçar. Portanto, parabenizo ao governador Wilson Lima, ao senador Eduardo Braga pela campanha, a todos os envolvidos, desejando o fortalecimento da democracia e que a nível nacional a população possa fazer a melhor escolha, uma escolha difícil e muito disputada a eleição a nível nacional. Muito obrigado. Prefeito, a vitória do Flamengo, prefeito, ontem. Faça um convite para quem está em casa e ainda não saiu para votar, que vá fazer aí, exercer o seu direito à cidadania. É verdade. Você que ainda está em casa, o transporte coletivo gratuitamente está à sua disposição. Compareça ao local de votação, exerça o seu direito de votar, exerça a sua cidadania, faça a sua escolha, não deixe de votar e assim você vai estar contribuindo para o fortalecimento da democracia. E, prefeito, temos acompanhado o trabalho do asfalto. Aí está, portanto, esse foi o prefeito Davi Almeida, veio votar aqui na 31ª Zona Eleitoral. Ele é eleitor da seção 554. Aqui na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, funcionam 9 seções.
e logo de manhã cedo apenas uma urna precisou ser substituída. E foi exatamente a urna da sessão 554, onde daqui a pouco o prefeito de Manaus, Davi Almeida, vai vir votar. Então, das 9 sessões que funcionam na escola estadual Antônio Lucena Bittencourt, uma apresentou problemas. Nós colhemos informações que haviam duas pessoas já haviam votado na sessão 554, quando a urna eleitoral apresentou problema e foi substituída. O clima aqui na escola estadual Antônio Lucena Bittencourt, no bairro da Betânia, é um clima de tranquilidade. Nós também, enquanto aguardávamos o prefeito vir votar, conversamos com os mesários que estão a serviço do TRE, de todas as sessões que funcionam aqui no térreo, e o tempo médio de eleição para o eleitor também é entre 1 minuto, um pouco mais ou um pouco menos. São apenas 2 votos. O eleitor amazonense escolhe primeiro o candidato a governador, posteriormente o candidato à presidência da República, e está feito o exercício do voto. Então, ele já continuou ali falando, puxaram a questão do Flamengo ontem, Libertadores, que não é questão eleitoral. Agora ele vai se dirigir finalmente aqui à sessão 554, que das 9 sessões que funcionam na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, é a única sessão que teve a urna substituída, a urna eletrônica substituída. Então vai se encaminhar agora aí, tira foto com populares, né? Eleitores que pedem para tirar foto com Davi Almeida. A sessão 554, ela tem 397 eleitores e o prefeito já vai fazer o seu exercício do voto. Conclamou a população, orientou a questão dos ônibus, né, que estão sendo gratuitos, o reforço que os ônibus hoje está sendo oferecido à população de forma gratuita. Há aqui um pequeno tumulto na porta da sessão 554, né, causado pelos colegas profissionais de imprensa, porque a orientação aqui na escola Antônio Lucena Bittencourt é que apenas fotógrafos podem entrar na sessão. Ao contrário da cobertura que fizemos anteriormente do voto do Wilson Lima, lá no Colégio Santana, quando os cinegrafistas tiveram acesso permitido à sala de aula que funciona como sessão eleitoral, aqui apenas os fotógrafos estão sendo liberados. Davi Almeida chegando para votar. Com a imagem de Alice Lima, você acompanha aí a movimentação do voto do prefeito de Manaus, Davi Almeida. A cobertura das eleições, gentilmente, o prefeito da cidade, o prefeito atende a nossa reportagem momentos antes de entrar na sala de votação. O prefeito já entrou para fazer o exercício do voto. Você acompanha aí com as imagens de Alice Lima. O prefeito de Manaus, de Almeida, votando na zona sul de Manaus, 31ª zona eleitoral, escola estadual Antônio Lucena Bittencourt, que se localiza na rua Adalberto Vale.
Você que nos acompanha pelas redes sociais do site Amazonas Atual, estamos neste momento acompanhando o prefeito Davi Almeida, que veio votar aqui na Escola Estadual Antônio Sena Bittencourt, no bairro da Betânia, 31ª Zona Eleitoral. Lembrando ao amigo eleitor e telespectador que acompanha o Amazonas Atual, que a eleição começou às 7 horas da manhã, horário de Manaus, às 8 horas, horário de Brasília, e o encerramento, né, do acesso do eleitor à zona eleitoral em Manaus se dará às 16 horas. Caso não há ocorrência de fila, em todos os colégios que a gente passa, não se verifica ocorrência de fila, mas caso o eleitor chegue no seu local de votação dentro do horário regulamentar e por algum motivo ainda não tenha votado, ele terá assegurado o seu direito do exercício do voto, depois que ele já estiver no colégio. Mas no quadro geral, a eleição transcorre em um clima muito tranquilo em Manaus. Estivemos há pouco na Escola Estadual Ângelo Ramazotti e agora estamos na 31ª Zona Eleitoral. As duas escolas guardam essa similaridade. A votação está transcorrendo num clima rápido, um clima bastante rápido, em média 1 minuto, um pouco mais ou um pouco menos, para o eleitor se identificar, registrar o seu voto. São 2 votos, escolhe o cargo de governador e o cargo de presidente da República, e depois pegar seu documento de volta, a comprovação da votação e finalizar a sua participação no processo eleitoral 2022. A gente acompanha agora com as imagens, repito, de Alice Lima, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, votando na 31ª Zona Eleitoral, seção 554. Você que está acompanhando a live do Amazonas Atual, estamos fazendo a cobertura do voto do prefeito de Manaus, Davi Almeida, aqui numa escola do bairro da Betânia, zona sul de Manaus. Você acompanha o prefeito votando. Está acompanhando aqui, guardando o prefeito de Manaus, que já votou em sua sessão eleitoral. Confirmados os votos. Posso falar que eu votei? Prefeito, o senhor declarou o voto. 44. O senhor declarou o voto no segundo turno
no presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Sim, sim. Se ele, porventura, perder, for derrotado pelo Lula, como vai ser o relacionamento da prefeitura com a presidência da República? Visto que recentemente houve o cancelamento de um repasse para um dos projetos da prefeitura de 1,5 bilhão e 100 milhões de reais. Olha, eu busco a convergência, eu busco o diálogo. Eu espero que o candidato, o presidente Bolsonaro, seja reeleito. A gente possa confirmar uma parceria, reativar uma parceria que infelizmente não foi possível nos meus 2 primeiros anos, né, quase 2 primeiros anos. Caso não vença o presidente Bolsonaro, eu vou buscar o diálogo. Manaus é a 7ª maior cidade do Brasil e eu tenho certeza que qualquer que seja o presidente, eu quero que seja o Bolsonaro, mas sendo o Lula também, eu vou buscar abrir o diálogo, porque os interesses da cidade estão acima dos interesses políticos e partidários do prefeito. Então aí está o prefeito Davi Almeida. Vamos escutar mais um pouco dele. Nós apoiamos desde o início a reeleição do governador Wilson Lima e nós entendemos agora, chegamos ao segundo turno com números muito favoráveis e nós temos a certeza que eu fiz a escolha da pessoa certa para poder caminhar nessa eleição. A população assim entende, o governador foi muito exitoso, foi um maestro, se mostrou uma grande liderança do nosso estado e hoje ele comanda o estado e muito provavelmente vai nos governar pelos próximos 4 anos. Eu torço para que a parceria continue. Aí está, portanto, o prefeito Davi Almeida encerrou já o seu processo de votação aqui na sessão 554 do Colégio Estadual Antônio Lucena Bittencourt, com imagens de Alice Lima. Sou Teófilo Benarro de Mesquita e você acompanhou a votação do prefeito. Essa e outras notícias, a melhor cobertura da eleição 2022, você acompanha no site Amazonas Atual, o seu jornal online.